Então, muito boa tarde ou bom dia, caros telespectadores. Eu sou Eleutério Sacramento, professor de Oficina de Artes, 12ª classe, do curso de Artes Visuais. Nós, nesta aula, vamos focar na segunda unidade do ensino e aprendizagem, que versa sobre materiais, instrumentos e suportes. Bem, como podem ver, não podemos só numa aula falar de tudo, não é? Não vamos conseguir. Vamos falar primeiro dos materiais. Materiais, origem e sua composição. Portanto, vamos ver como é que estão. Vamos falar sobre alguns materiais, ver como é que estão formados, como estão compostos. Portanto, para falarmos de materiais, é bom que tenhamos uma noção, conceito daquilo que é material, não é? Por isso, aqui temos a dizer que o material, o termo material, ele vem do latim, que significa, portanto, materiales, diz respeito à matéria, ou é relativo à matéria. Né? Matéria. E lá em casa, vocês podem perguntar, mas o que é matéria? O que é matéria? Se for para o campo da física, um pouquinho no campo da física, a matéria é tudo aquilo que tem peso, massa e ocupa espaço. Né? Uma definição simples, que é para nós só lembrarmos aqui o que é matéria, não é? Portanto, a matéria é tudo aquilo que tem peso, tem massa e ocupa espaço. Muito bem. Só que esse conceito material, ele assume diferentes significados de acordo com o contexto, né? De acordo com cada caso. Por exemplo, para a ciência, um material pode ser um conjunto de matérias, né? Uma composição de elementos. Temos aqui, por exemplo, aqui na imagem, há um copinho aí com batido de leite, assim, mais claro. Aí embaixo, um pouco mais embaixo, temos, para quem cria cão, gato, costuma dar ração, temos aqui embaixo, né, uma amostra de raçãozinha. Ao lado temos aí portanto, a farinha está a ser peneirada, portanto, são elementos que nós podemos considerar de matéria. Tem massa, ocupa espaço. Por exemplo, na construção civil, material pode ser um conjunto de elementos para a construção. A areia, o cimento, a liga ferrosa, madeira, etc. Um conjunto de elementos, de apetrechos necessários para a construção. Portanto, isso referente à matéria, ou material, para termos uma noção daquilo que é. Aí sim, já podemos falar dos materiais, não é? Queremos falar de materiais. Portanto, resumindo, podemos dizer que os materiais constituem um conjunto de elementos necessários à realização de uma determinada atividade. Portanto, são coisas, elementos, objetos, ferramentas, coisas necessárias para nós levarmos a cabo uma certa tarefa. Aí sim, já podemos voltar ao nosso propósito, que é falar dos materiais. Vamos ter aqui uma lista deles, como o carvão, tanto grafite, carvão, o guache, a aguarela, as tintas acrílicas, tintas a óleo, e podemos até obter outros pigmentos como materiais, não é? Portanto, temos aqui, existem muitos materiais, mas vamos falar um pouquinho desses que temos aqui, e digamos que são os mais vulgares, não é? O grafite, mais conhecido por carvão,
Então temos aqui o grafite, vulgarmente conhecido como carvão. Está certo? Lá em casa? Está tudo bem? Certamente já ouviu falar de grafite, mas, portanto, como o grafite pode ser assim, um termo muito pouco conhecido, então vamos usar carvão. Origem e composição. Qual é a origem de grafite, carvão? A história conta que a sua origem foi acidental. Portanto, durante uma tempestade numa pequena cidade em Inglaterra, portanto, a queda de uma árvore, nessa tempestade, revelou a existência de uma substância mineral negra sobre as raízes. Portanto, a origem foi acidental. A história também não conta em que momento foi. Não temos a data, mas só sabemos que, depois da sua descoberta, os pastores, criadores de ovelha, usaram para marcar essas ovelhas. Podemos lembrar que, antes da existência, da descoberta desse carvão, desse mineral, os pastores, criadores de gado, usavam pedrinhas para contabilizar suas ovelhas. Cada vez que saíam, ia pôr uma pedra aqui, uma pedra lá, e quando recolhiam, voltavam a recolher por as pedras para ver se o número de animais que haviam ido para o pasto está certo. Mas com a descoberta desse mineral, foram enumerando suas ovelhas, contando suas ovelhas. E o seu uso, o uso desse mineral, generalizou-se, mas, portanto, em 1565. Foi quando o uso desse material generalizou. Já em 1595, o francês Nicolas Jacques Conté fabricou de forma artesanal pela primeira vez minas de carvão, minas de grafite. Com o quê? Através de uma mistura fina de grafite com argila em pó. Argila, fragmentos de pedra, areia. Portanto, fabricou pela primeira vez minas de grafite partindo da mistura fina de grafite. Estou a falar de grafite, aquele carvão, aquele mineral negro que se descobriu naquela altura, agora passou a ser fabricado. Depois dessa mistura, certamente com a adição de algum diluente, algum aglutinante, levava ao forno para secar. É só para recordar que esse forno, nós tecnicamente chamamos de mufla, usado na cerâmica para endurecer os corpos. Portanto, repisando, o Nicolas Conté fabricou pela primeira vez, em 1795, minas de grafite, através da mistura fina de grafite com argila em pó. Alguma dúvida lá em casa? Se não perceberam muito bem, podem até fazer uma pesquisazinha, vão encontrar muitas informações sobre a descoberta de grafite. Falando de grafite, minas de grafite, vamos ver que nessa fabricação vão aparecer, existir diversas durezas. Estamos a falar de minas, lápis, de carvão. Já conhecem. O lápis é um material depois vamos ver que também é instrumento, dependendo do contexto, muito usado. Antes de nós mesmos irmos para a escola, já começamos a usar lápis, a brincar, a rabiscar, não é verdade? Ok. Minas de grafite e sua dureza. Portanto, nós geralmente usamos um tipo de lápis, uma dureza de lápis, uma espessura
de 2 milímetros, que é a dureza, digamos, mais vulgar. E, geralmente, um lápis, ele apresenta, digamos, envolvido numa proteção de madeira, chamamos de invólucro de madeira. Tanto em madeira ou em lapiseira. Por que nós chamamos de lapiseira? É lápis, mas como tem aquela envoltura, como se fosse uma esferográfica, nós chamamos de lapiseira. Tem aquela mina de carvão, mas com aquela proteção, aquela envoltura, como se fosse uma esferográfica, como se fosse uma caneta. Então, chamamos lapiseira. Falando de dureza das minas, vamos encontrar uma série que começa com o 9H, digo série, começa com 9H até o 9B. Ora bem, lá em casa certamente deve estar a perguntar o que é isso de 9H. E se é uma série de 9H até 9B, quer dizer que vamos encontrar